Meus amigos, como eu disse a vocês, a partir desses temas específicos, a partir dessas noções gerais que nós tivemos, agora nós vamos trabalhar alguns temas específicos. Eu vou abrir uma tela aqui e a partir dessa tela nós começamos a detalhar alguns pontos. O primeiro ponto que nós vamos discutir aqui com vocês é a questão da competência legislativa em matéria eleitoral. É fácil, tá? Só que tem que ficar atento para não cair em pegadinha, até porque eu sei que você é uma pessoa que estuda direito constitucional com muito afinco. E aí, por você estudar direito constitucional e não talvez saber linkar muito bem isso com direito eleitoral, você pode achar uma bela de uma pegadinha para você cair, tá? Competência legislativa eleitoral. Eu falo disso, e aí você, aqueles artigos chatos, da Constituição, 21, 22, eles trazem lá uma listona de competência legislativa, e o artigo 22, ele fala o seguinte, que é uma competência privativa da União. Ou seja, é a atribuição privativa da União. Então é a União que elabora e elaborou o Código Eleitoral, a lei de inelegibilidades, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições e assim vai. Certo? Tá lá. Foi ela quem editou todas essas normas. Tá? Privativa da União. Só que é o seguinte, você desce a leitura ali e você chega ao artigo 22, parágrafo único. O artigo 22, parágrafo único da Constituição, estudado em direito constitucional, basicamente fala o seguinte, que é possível que sejam editadas normas gerais por parte da União, e aí caiba ao Poder Legislativo Estadual trazer disciplina específica. Ou seja, eles atuam ali num poder de complementação da norma federal. Sei que você estuda isso muito melhor em direito constitucional do que aqui comigo em eleitoral, mas essa norma existe. E aí você, sabendo que direito eleitoral é privativo da União, você se questiona, será que o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, o Estado do Acre, o Estado do Ceará, poderiam editar normas complementares de caráter eleitoral? Lendo a Constituição, me parece que sim. Mas você é uma pessoa experiente, você dizia, mas pelo contrário, eu pesquisei no Google aqui e eu não descobri norma nenhuma. Ou seja, o Paraná, São Paulo, o Acre, o Ceará não possuem normas eleitorais estaduais. Pode até ter norma lá, uma norma secundária do TRE, mas não é o caso aqui, não tem uma norma do Poder Legislativo estadual desses estados. Não há. Qual que é o porém? O porém aqui é o seguinte, pessoal. Embora não tenhamos uma vedação expressa, o entendimento tanto em nível de doutrina, como também na jurisprudência do STF é que não pode. É uma matéria de legislação exclusiva da União. Tá? Tem uma ADI, então veja só, eu vou colocar aqui, isso aqui não se aplica, não se aplica aqui. E esse entendimento, a melhor fonte de consolidação desse entendimento, é uma ADI antiguinha, 381, isso, do STF. E dizia, olha, não dá. Lá no caso tinha sido uma norma voltada para servidor público, tentando criar uma regra de impedimento de servidor público para participar das eleições diferente da norma geral, dizendo, uma matéria específica, então o Estado pode legislar. Não pode. Tá? Não pode. Pessoal, veja, seria muito estranho isso, por quê? Porque se nós tivéssemos legislação específica, nós precisaríamos de um procedimento eleitoral próprio para cada estado. Regras eleitorais específicas para cada estado. Tá? Você vai dizer, nas eleições para presidente tudo bem, mas aí quando envolvesse eleição para senador, será que rolaria? O cara é senador, ele é um cargo público federal, mas ele é eleito a nível de estado, mas fica difícil. Né? Então assim, não pode. Simplesmente tudo que for legislado deve ser legislado pelo Congresso Nacional. Tá? Entendimento? Isso já foi questionado
em prova e foi dado como exatamente o que eu trouxe aqui. Lá na questão, se eu não me engano foi no TRE Goiás, já faz um tempo essa prova, bastante tempo na verdade, mas ela falava assim, olha, pode uma norma estadual disciplinar questões específicas de direito eleitoral? O Banco Favorável deu não. Muitos alunos vieram me procurar, à época foi um dos primeiros cursos que eu ministrei aqui no Estratégia, e nós falamos, olha, você pode recorrer, mas não faz sentido. Por quê? Porque não obstante exista o parágrafo único do artigo 22 permitindo, né, o entendimento é uníssono a nível de doutrina, inclusive entendimento jurisprudencial, que em direito eleitoral isso não é possível. Então acaba se tornando uma competência privativa exclusiva. É algo como se fosse único da União. Tá bom? Primeiro tema tá aí para vocês. Segundo tema, pessoal, é o mais espinhoso de todos. Ou, vamos lá, né? Vamos de forma altiva aqui, né? É o mais interessante, tá? Resoluções, né, do TSE. Tá? E aqui, moçada, a parada é a seguinte. Para você entender bem esse tema, eu tenho que te contar uma história. O Congresso Nacional não gosta de legislar matéria eleitoral. Muito menos legislar matéria eleitoral que não seja de proveito próprio. Ah, quando se fala de fundo eleitoral, eles ficam todos interessados. Quando se fala de ampliar aqui as possibilidades, né, sei lá, criar mais direitos para os políticos, enfim, eles ficam todos animados. Mas quando é hora para você tirar o cara que é corrupto, quando é hora para você limitar o acesso a recurso, quando é hora para você tirar espaço de atuação, eles não querem. Pessoal, só que isso não é maldade, isso aqui é algo próprio do ser humano. Ninguém gosta de fazer coisa que não é tão boa para si mesmo. Ninguém gosta de limitar os seus próprios direitos, né? Isso traz um problema. Toda vez que nós precisamos de alguma norma que ela é reclamada pela população como, né, uma norma materialmente, a fonte material está ali, isso é pungente, tem movimento social, tem movimento na doutrina, tem movimento na sociedade, querendo aquela norma, há resistência do Congresso Nacional por legislar. Tá? Há resistência. É algo natural, mas existe. Aí o que acontece? A bomba cai na mão do TSE. Ou melhor, a bomba cai na mão da Justiça Eleitoral. Porque é a Justiça Eleitoral que vai ter que fazer a eleição acontecer. Né? Se se discute uma coisa, se se discute outra. No final das contas, assim, é o que eu te digo, pessoal. Eleição é um negócio com data marcada. Não interessa a hecatombe que está por vir. O fato é que no final do ano tem que eleger o sujeito que vai assumir lá o governo. Certo? Nós precisamos chegar após outubro com o resultado das eleições em mãos. Muitas vezes, por conta, né, dessa necessidade específica e por conta dessa resistência natural do Congresso, legislar eventualmente coisas que possam restringir as suas atuações, os seus direitos, o TSE vai lá, entre aspas, dá uma demitido e legisla por resolução. Aí eu volto ao conceito. Fonte primária inova, fonte secundária não. Mas o TSE vai lá e inova. E agora? Por isso que tem esse asteriscozinho aqui. Porque nós temos algumas situações nas quais o TSE vem a inovar na ordem jurídica. Aí você vai pensar, inovou na ordem jurídica. Pois bem, é fonte primária. Mas o professor se colocou lá como fonte secundária, meu Deus, estou desesperado, o que eu faço na prova? Calma. Tá? Tem uma forma de você não perder questões quanto a isso. Primeiro, isso aqui não é uníssono. Tem entendimento no lado, já teve até entendimento jurisprudencial num sentido, depois entendimento jurisprudencial em outro. Tem alteração legislativa, depois tem uma outra alteração legislativa um pouco mais recente, mas fato é que tem uma forma de você não errar. E para você não errar, você vai começar pela regra. A regra é teórica. É o quê? É fonte secundária. E se alguém te perguntar, você vai bater no peito e vai dizer assim, olha, é fonte secundária por uma razão muito simples. Não é a atribuição do Poder Judiciário legislar, pô. É uma circunstância a sua legislação. Não é função
inovar na ordem jurídica. O judiciário regulamenta. Então, a resolução do TRE e também a do TSE, elas têm um caráter regulamentar. Essa é a base. Essa é a base, fonte secundária. Tá? Essa é a base. Inclusive, né, eu vou colocar aqui para vocês, mas o artigo 23A, né, do Código Eleitoral, que foi atualizado em 2011, finalzinho de 2011, pela Lei 14.211, reforçou esse caráter, né, secundário. Entretanto, veja, excepcionalmente, circunstancialmente, nós temos resoluções que inovam. Aí o que aconteceu? Veio a doutrina e falou, olha, nós temos por padrão normas secundárias, mas eventualmente poderão ser normas primárias. Isso gera uma insegurança danada. Tá? Então assim, continua sendo, na maioria do entendimento doutrinário, norma secundária. Mas algumas delas, ou seja, algumas, olha só, mas circunstancialmente, existem resoluções do TSE que inovam. Que inovam na ordem jurídica. E aí, elas possuem um caráter primário, uma primariedade íncita a essa norma. E isso traz o quê? Isso traz, aqui presta bem atenção, isso traz a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade. Aí você fala assim, poxa, a matéria já não estava fácil, o negócio está começando a ficar difícil, agora você mete controle concentrado de constitucionalidade? Pois é, pessoal. Mas você vai entender, tá? Você vai entender. A fonte primária, ela inova. Quando ela inova na ordem jurídica, você concorda comigo que ela não pode inovar na ordem jurídica contrária à Constituição? Sim. Se ela for contrária à Constituição, ela será inconstitucional. Essa inconstitucionalidade ela pode ser atacada tanto num caso concreto e afastar a norma para o caso concreto, como no controle concentrado de constitucionalidade, em que a norma toda é afastada. Esse controle concentrado fica lá, vinculado ao STF, blá, 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 pronto, acabou. Tá. Quando eu olho para uma norma de caráter regulamentar, essa norma, como ela não tem fundamento de validade na Constituição, mas ela tem fundamento de validade na legislação infraconstitucional, ou seja, ela tem um caráter regulamentar, ela não será inconstitucional, ela poderá ser ilegal. Veja, pirâmide de Kelsen. Constituição, legislação infraconstitucional, legislação infralegal. É o que acontece com um regulamento, com uma resolução. Né? Como são as resoluções do TSE? Elas têm um caráter regulamentar. Então, se elas violarem a norma infraconstitucional, elas são tidas como ilegais. Certo? Só que aqui, circunstancialmente, por conta da historinha que eu comecei te contando, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de uma resolução do TSE contrariar a Constituição. E aí, será que, nesse caso, poderia o STF declarar inconstitucional uma resolução do TSE? O STF entendeu que sim. Tá? Então, ela se submete ao controle concentrado de constitucionalidade. Entendeu que sim? Na ADI 5.014. Veja, volto a falar. É um tema, é um assunto circunstancial, excepcional. E é assim que você vai levar para a tua prova. Se te perguntarem, você bate no peito e fala, é secundária. Mas circunstancialmente nós temos algumas resoluções do TSE que inovam na ordem jurídica e que, quando inovam, elas assumem um caráter de primariedade e, por conta disso, se submetem ao controle de constitucionalidade. E aí você já chega na tua resposta e diz assim, e pode me dar o cargo público que eu estou a ponto de exercer. Tá? Não tem nada mais difícil do que isso que possa ser cobrado em prova. Tá bom? Para eu encerrar aqui, eu vou colocar uma outra gaivotinha aqui numa outra tela, como se continuidade fosse, para você lembrar de quais são as principais características
das resoluções TSE. Tá? Principais características. E aí essas principais características são, primeiro, caráter regulamentar. Veja. Eu estou, na verdade, de certo modo, trazendo o que eu já falei nesse ponto. A norma é muito clara, especialmente depois dessa alteração lá do Código Eleitoral pela Lei 14.211, que tem caráter regulamentar, certo? Por conta disso, elas não podem, isso pode aparecer em prova porque a legislação diz isso, não podem restringir direitos ou criar obrigações. Certo? Não podem restringir direitos, não podem criar obrigações. Elas se destinam à execução. Vou colocar, destinam-se, vou deixar bem completinho. A execução ou a fiel execução da lei. Sob pena de serem ilegais. Certo? Então, tratam de temas, ou melhor, de matérias autorizadas por lei. Que elas não têm esse caráter de inovar na ordem jurídica, é o que a norma já inovou, ela regulamenta. Certo? E, inclusive, a resolução, o Código Eleitoral, depois da atualização de 2011, fala o seguinte, não pode tratar de organização dos partidos políticos. Certo? Veja, tela cheia para você. Essas são as principais características, tá? E aí não tem erro. Se você tiver essas 5 características claras na tua cabeça e as 2 premissas que eu deixei nessa tela aqui, moçada, não tem erro. Tá? Não tem erro. Você vai acertar. Tá bom? Você vai acertar a questão de prova. Tá bom, vamos lá. Encerramos aqui a discussão sobre as resoluções? Sim, encerramos. E aí eu vou abrir uma nova tela, porque agora nós vamos falar sobre medida provisória eleitoral, que era um outro tema. Esse é fácil. Medida provisória eleitoral. Esse é fácil por quê, pessoal? Porque tem o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, lá da CF, dizendo, é vedado. Não pode. Não se admite medida provisória eleitoral, tá? Eu só estou trazendo, por quê? Porque às vezes você não estuda isso no direito constitucional, chega lá, cai na tua prova de constitucional, na tua prova de eleitoral, você fica, oh, meu Deus, e agora? É vedado. Por que é vedado, pessoal? Porque, veja, a medida provisória ela tem um caráter de urgência. E no direito eleitoral nós temos inclusive o seguinte, que a norma ela vai ser publicada e vai ser publicada, por exemplo, no dia de hoje, mas ela vai ser aplicada só daqui a um ano. Urgência não combina, urgência legislativa não combina com o direito eleitoral. O direito eleitoral é algo que requer estabilidade, é algo que requer segurança jurídica para os atores poderem concorrer às eleições. Tudo que não se quer é você mexer na legislação eleitoral às vésperas das eleições. Por isso que todo ano, ou melhor, se tem um ano eleitoral, é no ano seguinte às eleições, há uma correria danada para até outubro legislar tudo que tem que legislar. Por quê? Porque depois que você chegou dentro do período, dentro de um ano das eleições, o que não foi alterado, meu amigo, não se altera mais. Claro, pode alterar, mas só vai ser alterado depois das eleições. Ou, mesmo que seja alterado dentro do período eleitoral, só vai ser aplicado para as próximas eleições. Tá? Então, não pode.
Outro tema legal aqui para a gente debater. Consulta. Veja, a consulta. O que é a consulta? Tá? Isso é um tema que se estuda também. Você vai estudar também lá quando for estudar o poder, a justiça eleitoral em si. Mas aqui eu já consigo trazer uma noção bastante ampla para você. Tá? A consulta nada mais é do que resposta a questionamentos feitos por algumas autoridades à justiça eleitoral. Tá? Então, essas autoridades, eu vou falar sobre elas, ela vai até a justiça eleitoral e pergunta. Traz um questionamento. Numa situação hipotética, isso é interpretado como? Tá? Primeiro, só TSE e só TRE têm prerrogativa de consultar, de serem consultados, de responderem a consultas. Veja, o juiz eleitoral e a junta, não. Então, eu vou até colocar aqui, só a gente vai dar um xizão por cima para você lembrar. Né? Não vale a pena você perder uma questão de prova com uma bobagem dessa. Tá. Outra coisa, essas consultas, elas envolvem o quê? Questionamentos em abstrato. Cuja finalidade é permitir um processo eleitoral mais tranquilo. Eu não posso, veja, chegar e perguntar ao TSE, ao TRE, uma situação que diga respeito a mim, ou a um caso concreto do meu colega, ou a um caso de um partido. Não. Eu tenho que, em abstrato, trazer discussão. Como eu disse a vocês, começa o debate. Ah, saiu uma publicação aqui, alguém falou isso. Ou seja, as pessoas estão em dúvida sobre uma determinada regra que está lá no Código Eleitoral, uma regra nova, por exemplo. Ao invés de você esperar o problema surgir, as pessoas ajuizarem ações, eventualmente essa legislação ser declarada inconstitucional, ou eventualmente até ter uma outra alteração legislativa, você vai lá e consulta o TSE e o TSE fala, olha, se esse problema cair na minha mão, eu entendo que ele deve ser resolvido dessa forma. Certo? Beleza. Basicamente é isso. E aí, o que acontece? Né? Nós temos que ver aqui quem são os legitimados para consultar. Eu falei para vocês o seguinte, que as consultas, elas são formuladas por algumas autoridades específicas. Não é todo mundo que pode consultar. Eu, Zé Ninguém, não posso consultar o TRE ou o TSE sobre uma dúvida que eu tenha da legislação. Não posso. Veja, você não pode fazer isso. Quem vai poder fazer isso? Perante o TSE, somente podem formular consultas, né, uma autoridade com jurisdição federal, senador, por exemplo, certo? Ou órgão nacional de partido político, tá? PP aqui, partido político. Só esses dois caras. O Código Eleitoral diz isso. Só eles, órgão nacional de partido, nem o órgão estadual, nem o órgão municipal. A autoridade de jurisdição federal não é autoridade de jurisdição estadual ou municipal. Podem consultar ao TSE. No âmbito do TRE, nós, claro, vamos olhar para as autoridades locais. Aí nós temos o quê? Uma autoridade pública. Veja. Quem pode o mais, pode o menos. Então, o senador, que é uma autoridade federal, pode consultar no TSE? Pode. Pode consultar no TRE? Pode. Mas aí uma autoridade, por exemplo, um deputado estadual, um vereador, podem consultar junto ao TRE? Pode, são autoridades públicas. Tá? Autoridade pública ou partido político. Daí eles colocam aqui partido político de forma mais ampla. Por quê? Porque pode abranger os diretórios estaduais e ou municipais. Tá bom? Beleza, são os legitimados para consultar. Tá. Agora, veja, tudo isso que eu trouxe para vocês, isso aqui é tudo mamão com açúcar. Por quê? Porque o principal ponto aqui sobre consultas, principal ponto sobre consultas é o seguinte: o entendimento
é vinculante? Ou seja, aquilo que o TSE ou o TRE responder na consulta vincula o TRE ou o TSE num processo futuro? Vamos lá. Saiu uma consulta, eu acho que até tem um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, ó, um exemplo de consulta. Tá? Essa consulta foi formulada, tela comigo aqui, por um senador da República. Esse senador da República, lá à época da reforma eleitoral de 2013, já faz um tempo danado, mas é um bom exemplo, ele vem assim: aplica-se a lei 12.891/2013 para as eleições gerais de 2014? Porque na época, o que acontecia? Né? O que acontece? Há uma discussão muito grande sobre a aplicação da anualidade para determinadas normas. Por quê? Porque a anualidade se aplica a normas que alteram o processo eleitoral. E aí, o que é processo eleitoral? É algo um pouco discutível. Gera discussão. Tem gente que entende que determinada norma é processo eleitoral, tem gente que entende que determinada norma não é. Por exemplo, a alteração da ficha limpa. Altera o processo eleitoral? Hoje se sabe que sim. Já foi discutido há bastante tempo. Então, gerava dúvida. Como essa dúvida estava posta, foi lá e se perguntou: olha, será que eu vou considerar que as normas da Lei 12.891 foram normas que alteraram o processo eleitoral e, assim sendo, elas respeitam a anualidade? Porque se elas não alteraram o processo eleitoral, elas não precisam respeitar a anualidade. Tá? Aí vem, em caso afirmativo, ou seja, se sim, se elas se aplicam às eleições de 2014, ela é totalmente ou parcialmente aplicada. Será que toda a norma ou parte da norma? Por quê? Porque eles poderiam entender que parte da norma era de processo eleitoral e, portanto, ela não se aplicava, e parte da norma não era de processo eleitoral e, portanto, se aplicava. E, ainda, no caso de parcial aplicação, para as eleições de 2014, quais são os dispositivos que valem para o ano que vem e quais não valem? Você está entendendo? Era esclarecer ali se aquelas alterações legislativas se aplicariam às eleições vindouras por conta da anualidade. O que o TSE fez? Respondeu isso aqui. Consulta. A aplicabilidade da lei às eleições de 2014. Princípio da autoridade eleitoral. Resposta negativa à primeira indagação, ou seja, não se aplica. Daí, resposta negativa à primeira indagação, prejudicadas as demais. Por quê? Porque sim, daí não tem caso afirmativo. Pronto. Certo? Essa foi a resposta da consulta, né? Aqui, 100.075, formulada ao TSE lá no ano 2014. Certo? Tá. A pergunta é: saiu esse resultado aqui de julgamento, saiu lá, ó, no dia, foi publicado no diário em 1/9/14. Aí vamos supor que no dia 2/9/2014 foi ajuizada uma ação e nessa ação discutia a aplicação ou não lá da Lei 12.891. Será que o TSE tinha que manter o mesmo entendimento? Tem que manter o mesmo entendimento? Ou será que ele pode mudar? Tá? Veja, presta atenção no tempo do verbo. Professor, português? Vai cair na tua prova, então você tem que manjar. No tempo verbal. O entendimento era de que não era vinculante. Ou seja, o TSE podia dizer: olha, a Lei 12.891 se aplica às eleições de 2014. Chegava um processo para ele e dizia: não se aplica mais. É isso mesmo. Podia dizer. Ou dizia: não se aplica, então agora aplica. Cara, gerava uma confusão danada. Pois é. O que aconteceu? Embora fosse o entendimento, né, em 2015, nós tivemos uma alteração promovida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Essa LINDB, ela é o Decreto Legislativo 4657 de 42. É velho pra caramba, só que é importante. Essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trazem premissas sobre vigência, sobre aplicação da norma, sobre vinculação da norma, e ela, com alguma frequência, ela é alterada. E uma das alterações que aconteceu é essa aqui. Artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e
respostas a consultas. Ou seja, elas atuam para aumentar a segurança jurídica. Os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Ou seja, disseram assim, nada TSE de você entender uma coisa e depois no processo você modificar ou julgar de qualquer outro modo. Isso tira a segurança jurídica. Então eles vieram e fixaram na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro o caráter vinculante às consultas. Certo? Pois bem, o TSE então tem caminhado no sentido de entender o quê? O entendimento é vinculante? Sim. Por força do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mudou. Por isso que eu falei que não era vinculante, agora é. Tá? E você tem que entender isso de forma clara para acertar a questão de prova. Tá? Assuntaço. Tema complexo? Sim. Tema de quem sabe direito eleitoral no nível superior à média? Sim, também. É o que eu quero aqui. Para encerrar, moçada, e aí eu só vou falar disso por desencargo de consciência, é a questão dos conceitos jurídicos indeterminados. O que é isso? E o que isso tem a ver com fonte? Conceitos jurídicos indeterminados são o quê? São conceitos, muitas vezes, criados pela legislação, que você não consegue ter uma definição precisa. Você requer, para a definição, um exercício de interpretação. Veja, quando eu falo para você que as eleições elas devem guardar igualdade de oportunidade entre os candidatos. Você entende que se um vai poder se manifestar, o outro também, se um vai ter um certo direito, o outro também tem que ser assegurado. Veja, você já está interpretando. Quando eu falo que a soberania popular ela deve ser respeitada, é um conceito jurídico indeterminado. Você não sabe exatamente precisar com detalhes o que é a soberania popular. Vai depender da aplicação do caso concreto. Quando eu falo que nós devemos prezar pela moralidade das eleições, que nós temos a liberdade do voto, que nós precisamos ter uma eleição legítima, são todas expressões indeterminadas. E elas estão aos montes no direito eleitoral. O que isso significa? Isso significa que são fontes abertas. São fontes que vão reclamar do aplicador do direito um exercício de interpretação. É óbvio que esse exercício de interpretação é feito por todos. Mas quem vai dar a última palavra vai ser o judiciário. É o judiciário, na apreciação do caso concreto, que vai tomar a decisão para dizer se naquele caso houve violação à moralidade ou não. Por quê? Porque se ele entender que houve a violação à moralidade das eleições, ele vai considerar, por exemplo, o candidato inelegível. Ele vai, por exemplo, considerar aquela atitude passível de algum tipo de punição, de alguma sanção de ordem eleitoral. Pode ser civil, pode ser criminal. Certo? Ou seja, os conceitos jurídicos indeterminados, eles estão presentes aos montes dentro do direito eleitoral. É só isso que eu quero que você saiba, tá? E que no final das contas isso implica numa maior responsabilidade da Justiça Eleitoral. Já que a gente está começando, é importante que você saiba isso para quê? Para entender que no final das contas nós temos muito entendimento jurisprudencial importante na nossa matéria. Não é à toa que, veja, nesses primeiros momentos que tivemos aqui estudando direito eleitoral, você já viu falar de 2, 3 ADIs. E isso vai acontecer de forma recorrente ao longo do seu estudo. Por quê? Porque é importante a interpretação que o STF e o TSE dão à nossa legislação, dada a existência, entre outros elementos, mas dada a existência também desses conceitos indeterminados. Com isso, eu encerro em 2 blocos o estudo aqui de fontes do direito eleitoral com vocês. Primeiro, tratando sobre os aspectos gerais, não menos importante, mas com certeza trazendo algumas discussões um pouco mais picantes neste segundo bloco. Muito obrigado.